Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer essa peça. Vamos lá? Para o nosso projeto, que é um colar simples de fazer, mas muito elegante, a gente vai usar aquelas massinhas que você tem aí no seu ateliê, que você usou em outros projetos, acabaram sobrando, e aí você vai escolher uma combinação que te agrade, tá? Pra gente fazer essa montagem. Aqui eu peguei um pedacinho de massa que eu já tinha esticado, né, misturada com uma outra massa na cor preta que deu esse marmorizado, então eu guardei porque eu gostei do efeito, mas você pode usar aí a cor que você quiser. Restinhos aqui de massa hortelã misturada com um pouquinho de terracota, outra no tom cinza bem escuro e um pedacinho de translúcido misturado com porcelana, mas a cor fica a seu critério. Se você quiser fazer tudo de uma cor só, também não tem problema. Além disso, a gente vai usar o cortador lá da lojinha do Clube da Massa. Eu vou deixar aqui o número desse kit para vocês. São 7 peças que vem nesse kit. Ele é super cortante, né? É uma peça bem bacana para trabalhar, porque ela corta muito bem a cerâmica plástica, o polymer clay. Fio para fazer o acabamento do colar, alguns palitos, lâmina e a plaquinha do Clube da Massa, que é uma chapa, né? Que a gente usa para achatar algumas peças e fazer várias técnicas legais. Para começar, eu vou aproveitar que esse pedaço de massa aqui, ele tem uma certa dimensão já, né, estendida aqui, e vou deixar ele reservado porque eu posso aproveitar. E com esses aqui, eu vou picar para criar como se fosse um marmorizado entre essas cores aqui. Lembrando que fica a seu critério escolher essas cores. Depois que eu piquei aqui a minha massinha, eu vou juntar. Lembrando que onde tem o branco aqui, né, que é o porcelana com o translúcido, a peça vai ter uma certa profundidade, né, porque o translúcido dá esse efeito na massa, ele dá uma profundidade quando misturado com outras cores. Fiz aqui uma plaquinha. Agora, com essas chapinhas aqui de nivelamento, que você também pode usar, olha só, para fazer acabamento nos seus brincos, nas bases dos brincos, eu vou estender essa massa. Levantando assim para não deformar muito só para um lado. Vou observando qual que é o lado que fica mais legal, que me agrada mais a composição das cores. Eu gostei mais desse lado aqui. Agora que ela já tá bem retinha, eu quero fazer com que ela chegue mais ou menos à espessura dessa massa que eu tô aqui. Então, eu coloco junto aqui, uma do lado da outra. Se você tiver cilindro, essa massa aqui eu passei no número 1 do meu cilindro Atlas. Se você quer saber mais também sobre cilindros, você pode acessar aqui no meu canal do YouTube os vídeos sobre cilindros. Agora eu vou cortar uma parte aqui dessa massinha. Eu quero deixá-la reta. Escolho onde eu quero fazer o encaixe. Acho que mais ou menos aqui. Tiro esse pedaço também. E vou usar uma folha de papel manteiga, porque eu quero montar esse encaixe aqui em cima para depois estampar uma outra parte. Vou encaixar, tentando chegar o mais próximo possível ali das duas peças. Coloco outra folha de papel manteiga aqui e vou fazer assim. Esse movimento aqui pode ser com um rolinho, pode ser com uma outra ferramenta plana que você tiver, para fazer com que essa parte branca que tá aparecendo aqui suma, desapareça. Porque quer dizer que se essa parte branca estiver aparecendo, quer dizer que ainda tem espaço ali que está desnivelado. Então, a gente precisa deixar bem lisinho e bem transparente. Vou posicionar aqui o meu cortador mais ou menos onde eu vou querer fazer o corte. E vou separar aqui ao redor um pouco da massa, porque eu vou usar essa mesma massa para fazer o forro da minha peça.
Aqui eu já tenho a parte de cima, que é a carinha do meu colar. Com as massinhas que sobraram, a gente pode fazer ou picar de novo e marmorizar novamente, ou simplesmente amassar e forrar o nosso colar. Para forrar, eu vou usar essas plaquinhas de 3 milímetros que eu gosto da espessura. Então, vai ter mais ou menos aí uns 5 milímetros o nosso colar. Se você quiser fazer mais grosso, também pode. Eu sempre vou levantando e girando para ver qual que é a parte que eu gosto mais para deixar exposta. Se você não tiver rolinho para trabalhar, você pode usar também uma garrafinha de vidro, mas lá na lojinha do Clube da Massa a gente tem 2 modelos de rolinhos bem legais, que é esse que eu estou usando, e um rolinho mais simples, né, que é aquele branquinho para pasta americana. Agora que eu já estiquei a minha massa na espessura que eu quero, eu vou colocar um palito aqui. E vou criar essa profundidade. Vou usar um pouquinho do gel. Vou passar aqui atrás umas gotinhas, mas eu passo bem pouquinho, só para ficar um pouquinho pastoso aqui atrás da peça, não escorregadia. Posiciono aqui. Com a folha de papel manteiga, eu passo aqui o rolinho mais uma vez, porque agora o palito vai ficar ali dentro como um condutor, como caminho para passagem do nosso cordão depois. Então, a gente precisa deixar esse palito ali afundado na massa, mas ele não pode ficar aparecendo, sobressaindo aqui. Aí, o truque é a gente dar umas mexidinhas e uma giradinha nele. Quando ele solta, quer dizer que tá tranquilo, e depois a gente vai poder fazer o recorte sem problemas. Vou remover o palito, vou posicionar e fazer o corte, mas depois eu volto com o palito de novo, ajusto as bordas ali para que esse espaço de passagem do cordão fique bem certinho, porque a gente não tenha problemas depois. Com a chapa acrílica eu aperto. E agora a gente pode tirar a massa. Levanta a peça. Passo um outro palito aqui, pode ser um palito mais fininho, mais curto. Aliso de novo para deixar retinho. E se você quiser corrigir as bordas, deixar bem bonitinha, sem aquele efeito de massa folhada, você pode passar o dedo assim, com um pouquinho de vaselina líquida, que ele vai corrigindo. Às vezes, quando a massa tá um pouco mais firme, como essas aqui eram massinhas que já estavam ali, que já haviam sido usadas em outros projetos, né? Elas podem estar um pouquinho mais firmes e quando a gente passa a lâmina do cortador, ou o bisturi, por exemplo, pode acontecer de ficar assim um pouquinho rachadinha dos lados, mas a gente corrige facilmente, ó, só passando o dedo com a vaselina líquida. E agora já está com o espaço do passador do fio ok. Essa pecinha aqui já está pronta pra gente levar pro forno. Eu vou fazer aqui mais 2 pecinhas usando o restinho da massa, que é um botãozinho. A gente faz uma bolinha. Escolhe a cor que você acha mais bonitinha. Coloca aqui entre as folhas de papel manteiga. E dá uma achatadinha. Esse botãozinho a gente vai usar pra fechar, né? Pra servir como fecho pro nosso colar. Vou fazer um furo aqui no meio, usando o boleador. Se você quiser fazer depois, você pode usar também uma broca, uma micro retífica, uma broca manual, como você preferir. Também vou fazer mais uma pecinha, olha só, que vai servir como uma conexão para a colagem do fio do nosso colar, para ele poder enroscar nesse pininho aqui.
Lembrando que aqui nessa peça o fio ele vai passar e vai voltar, então tem que caber aqui 2 vezes o fio. Então a gente abre um pouquinho ele assim com o palito para que esse fio passe, faça uma argola e volte sendo colado aqui dentro. As nossas pecinhas estão prontas, eu vou apenas colocar a marquinha aqui atrás. E agora eu vou levar para fazer a cura no meu forno elétrico, forno convencional, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, por 35 minutos a 130 graus. Já volto para a gente fazer os acabamentos. Agora as nossas peças já foram curadas, eu vou remover o palito, ó, ele sai com facilidade. Vou limpar com um paninho úmido e vou lixar muito suavemente aqui a parte de cima da minha peça para deixar ela mais lisinha. Essa daqui é uma lixa 1200, é uma lixa d'água. Como a minha peça já está com um ótimo acabamento, né? Tá bem plana, bem lisa, tá sem fissuras, está sem bolhas. Então, eu só vou usar mesmo a lixa d'água para dar uma leve afinada para depois aplicar o verniz. Eu vou espirrar um pouquinho de álcool, mas você também pode usar uma bacia com água e detergente e vou esfregar aqui a carinha da minha peça. Sempre que a gente for usar o gloss, que é o verniz brilhante da PV Clay, é bem recomendado que você faça isso em peças planas, assim, principalmente porque você vai ter um efeito de brilho muito mais bonito na sua peça, porque o gloss ele vai refletir melhor, vai dar mais brilho, né, em peças que estiverem com a carinha ou com a superfície bem plana, bem lisa. Agora, antes de fazer o acabamento, eu vou colocar um pouquinho de gloss, que é o nosso verniz brilhante da PV Clay, aqui ó, num potinho que é uma tampinha mesmo de guaraná, de garrafa PET. Com o pincel eu dou umas batidinhas, esfrego com o dedo para fazer uma camada fina. Passo nas laterais também. E depois que a gente faz essa camada fina, pelo menos essa é uma das formas que eu gosto bastante de aplicar o gloss. E depois que a gente faz essa camada fina, aí sim a gente vem com uma camada mais grossa, porque aí ele já criou um campo ali, um ambiente onde ele se sente confortável, né? Sempre que você for aplicar o gloss, é muito importante também que você desengordure a peça. Como eu usei o próprio álcool para lixar aqui a minha peça, eu não vou ter problema dessa peça estar engordurada, porque após a saída da cura, né, do forno, ela tende a ficar um pouquinho brilhante. Esse brilhante, né, essa oleosidade que ela apresenta é dos próprios óleos da massa, né, que acabam subindo para a superfície durante o processo de cura. Então é bom você sempre desengordurar para aplicar o gloss, porque o gloss é a base d'água, e aí dessa forma ele vai ter uma boa aderência na sua peça e não vai ficar descascando, escamando, né, soltando assim depois que estiver seco. Para você apoiar a sua pecinha que estiver no palito, você pode usar o restinho de massa, ó, e deixar ela secando assim, sem contato com nada, né? Para que não fique manchado o seu gloss. Agora é só a gente esperar que o gloss secar, mais ou menos aí 30 minutos, 20, 30 minutos. Ele vai secar para você poder manipular, mas para você poder molhar, se for o caso de uma peça que a pessoa vai para a piscina, alguma coisa nesse sentido, aí é legal que você espere de 24 a 48 horas, é a minha recomendação, para que ele fique duro, para que sim, ele fique bem curado e aí você não tenha problema dele soltar depois. Nós vamos fazer a finalização, que é bem simples, usando esse cordão aqui, que é um cordão de algodão. Você encontra facilmente nos armarinhos esse tipo de cordão. Eu vou tirar aqui as nossas peças e o nosso suporte improvisado, que funciona muito bem para secar as nossas peças quando nós aplicamos verniz. E vou recortar aqui 80 centímetros desse cordão de algodão de 3 milímetros. Vou passar pelo pingente da nossa peça, faço um nó com cerca de 5 centímetros aqui de distância do final do nosso fio. E com a ajuda da pinça, eu vou passar aqui o cordão. Aqui do outro lado, a gente faz um nó também, e aí tá finalizado aqui o acabamento. Se você quiser, pode cortar um pedacinho desse excesso
e passar um pinguinho de cola, só para a cola selar essa pontinha aqui e ela não ficar desfiando. Agora, para fazer a finalização aqui, que é o elo, onde o nosso botão vai enroscar, eu uso aquela conexão que nós fizemos junto com as peças, passo o fio por dentro da conexão e volto ele aqui para dentro do buraquinho. Dá uma puxadinha para ajustar e confere se o botão vai passar certinho. Você não precisa deixar muito espaço porque ele pode acabar soltando, então vamos fazer um pouquinho menor aqui, que dê certinho para passar o botão e ele fique preso no laço. Agora eu volto com a cola. Essa é uma cola mais viscosa, que é a Loctite 60 Sec. É uma cola que eu gosto de usar para esse tipo de acabamento aqui com fios, né? Com fios que são fios mais absorventes. Você também pode usar a Tec Bond número 3, que é uma cola bem grossa, bem viscosa, ou qualquer cola que você comprar, né? Observando a viscosidade. Normalmente é uma cola com viscosidade alta. Deixo aqui meu cordão secando. Uma peça barata, econômica, né, pra gente fazer e com um fecho super legal. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Vou te pedir para deixar aqui abaixo as suas curiosidades e as cores da PV Clay que você vai utilizar para reproduzir esse projeto. E eu te lembro também que na lojinha do Clube da Massa você encontra uma linha com mais de 100 produtos para você trabalhar com a cerâmica plástica, além de toda a linha de materiais da PV Clay. Não esqueça de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.